O título da mensagem é A Parábola do Semeador. Capítulo 13 de Mateus, diz o texto bíblico o seguinte: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, mas não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o versículo 8 do capítulo 13 de Mateus, partindo do versículo 1. Queremos dizer aos nossos ouvintes que parábola é uma ilustração tirada da vida real. Todas as hipóteses levantadas por Jesus aqui a respeito do semeador e onde a semente caiu, é uma realidade que pode se dar com qualquer agricultor quando faz a semeadura da sua terra. Isto nós esclarecemos porque há pessoas que confundem parábola com fábula. Jesus nunca contou fábula. Fábula é uma história inventada, irreal, fictícia. Mas parábola é um ensino para a vida espiritual tirada de coisas do nosso dia a dia. Aquilo que vemos que pode ilustrar uma situação que nos ajude ou que nos ademoeste. Então esta era a atitude de Jesus quando contava suas parábolas. Então aqui diz o texto bíblico que Jesus estava às margens do mar da Galileia, de onde se podia ver um campo de trigo ondulado que descia até a praia. Havia um caminho trilhado que o atravessava, sem muro, nem qualquer outro fator que impedisse a semente de cair aqui ou acolá nas suas bordas. Nessas bordas, o chão estava endurecido pela contínua passagem dos cavalos, mulas e homens. No meio do campo estava a boa terra, a planície de Genezaré, com uma plantação viçosa e bela, produzindo grande quantidade de trigo. Ali também se encontrava um solo rochoso, coberto com uma fina camada de terra, oriundo das montanhas, e colunas que cercam o lago de Genezaré. Este solo alcança várias partes do campo. Podia-se ver também, junto ao campo, cardos, urtigas e outras plantas espinhosas. E como lemos, ajuntou-se muita gente ao pé de Jesus, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então, Jesus saiu de casa, se assentou às margens do lago de Genezaré. Logo as multidões fluíram para ouvir suas palavras. Por serem muitas pessoas, Jesus, num lindo cenário, subiu no barco de Pedro e pediu para que o barco se afastasse um pouco. Daquele púlpito majestal que balançava suavemente sobre as ondas, o mestre utilizou das peculiaridades da vida do povo a que ele se dirigiu. Falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, o barco, certamente podia ver os campos de trigo próximos. Ele utiliza da agricultura do trigo, uma atividade
que os seus contemporâneos conheciam muito bem, por isso Jesus podia transmitir-lhes de modo claro e caloroso diversas verdades, pois as atividades que o mestre usou na parábola do semeador eram familiares de todos seus ouvintes, um povo de caráter acentuadamente camponês, e a semente à beira do caminho. Então a parábola fala do semeador que lançou suas sementes ao solo, porém algumas caíram à beira do caminho. Uma alegoria que nos remete ao coração humano. A borda do campo de trigo era este local, solo muito pisado e endurecido. Fatalmente a semente não conseguiria penetrar neste solo, deixando-a expostas às abundantes aves que habitavam na região. Ouvindo alguém a palavra, agora Jesus interpreta essa parábola para tornar o assunto mais claro. Ele diz no versículo 9, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Queremos dizer aos nossos ouvintes que, em quaisquer situações, nós podemos ser estas pessoas que estamos ouvindo a palavra do Evangelho, seja através de uma rádio, como agora, seja através da televisão, seja dentro de uma igreja, por uma pessoa amiga que nos aborda. Então, há várias maneiras de a mensagem da Bíblia Sagrada chegar a nós, como Jesus conta nesta parábola. E aí está, pessoas que prestam atenção ao que ouvem, pessoas que ouvem, mas não entendem, e o que acontece com isso? Aquela mensagem, ela é esquecida, como diz o texto lido, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E a pessoa fica sem produzir um resultado que poderia ser benéfico para ela no que concerne a salvação. Então Jesus se referia àqueles que não entendiam o Evangelho, não compreendiam porque a mensagem não seguia a lógica religiosa de que eles julgavam conhecer. A mensagem de Jesus dizia que o reino de Deus era de origem espiritual, uma libertação interior que modificava o homem em seu caráter, refletindo uma nova prática de vida. Prática esta que era baseada no amor ao próximo e ainda no amor aos inimigos e perseguidores. E este tipo de discurso muitos rejeitavam, ouviam e não compreendiam. Não era do interesse deles. Eles esperavam um Messias que engrandecesse as suas vidas materialmente falando, elevando o reino de Israel a uma potência dominadora sobre seus inimigos ao redor. Mas a mensagem não era esta, segundo eles supunham. Por isso ouviam de mau grado, com uma disposição interior de não aceitá-la. E por não entender a mensagem do Evangelho, endureciam seus corações e não podiam converter-se e serem sarados. De forma que nele se cumpria o que fora dito pelo profeta Isaías. Segundo Jesus mesmo pronuncia, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração e se converta e os cure. Então Jesus está falando aos seus ouvintes dessa forma um pouco dura,
porque tinham feito realmente um coração endurecido, ouviam de mau grado, fecharam os olhos para que não vissem, fecharam os ouvidos para não ouvir e nem compreender com o coração. Isto representa a semente que caiu à beira do caminho e que foi então levada pelas aves. Sabe o que representa estas aves? Nesta palavra de Jesus, é o diabo que vem como um passarinho e come a semente. Não é este que ocorre nos campos? Eles comem a semente e a terra se torna improdutiva. Agora Jesus fala do solo pedregoso, espinhoso e a boa terra. Então temos aqui a semente que caiu em solo pedregoso. Jesus prossegue com a parábola do semeador, falando sobre a semente que caiu em pedregais, um terreno com uma fina camada de terra, mas com o solo rochoso em seu interior. E Jesus se referia àqueles que vivem o evangelho de forma superficial. A semente nasceu rapidamente, mas não podendo se aprofundar suas raízes, não conseguiu ter contato com a água em quantidade suficiente e foi queimada pelo sol. Então aí, esse ponto de vista é o que retrata a semente caída entre os pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra, mas vindo o sol queimou-se, secou porque não tinha raiz. O que representa a água? É a palavra de Jesus, a palavra que nos limpa, rega as nossas raízes espirituais, mas muitos se enganam no evangelho de situações cômodas e superficiais. Se está indo tudo bem, muito bem, então glorificam a Deus. Não entendem em profundidade a palavra de Deus. Pensam que o evangelho é um tipo de certificado ou proteção contra as dificuldades da vida. Porém, como não é assim, quando os problemas chegam, as dificuldades, provas e lutas se apresentam, logo se escandalizam e se vão. Estes não compreendem o que o evangelho é também renúncia. Ora, aí está, com os anúncios que estamos ouvindo nas televisões hoje em dia, fulano de tal dá um testemunho eufórico, dizendo que entrou para ser crente em determinada igreja, e então, dentro de pouco tempo, ele já começou a prosperar materialmente, arranjou um bom emprego, e começou a ganhar bem, e com isso ele já começou a arrumar sua casa, e comprar um carro de luxo. Então ele aponta como se o evangelho fosse um tipo de oferecimento de riqueza material. E com isso certas pessoas aderem. Vou experimentar comigo, porque estou numa situação difícil monetariamente falando. Só que não acontece com eles aquilo que ela ouviu. O que faz essa pessoa? O único objetivo dela era no sentido material. Enriquecer, melhorar de vida. Mas Jesus avisou seus seguidores: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca enganou ninguém com mensagens otimistas, atraindo pessoas a si. Sempre foi muito claro e sincero, honesto na sua apresentação da sua mensagem. Então aí está o que foi semeado entre os pedregais. Não tem raiz. E dura pouco essa chamada fé, volúvel, oportuna apenas. Então nós temos aqui a mensagem de Jesus nesse particular. E vem ainda a mensagem entre os espinhos.
A parábola do semeador nos dá um outro exemplo de solo, um solo onde, juntamente com a semente, cresceram também as plantas espinhosas. Os espinhos são aqui os cuidados da vida. Há aqueles que receberam a palavra, receberam o chamado, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver antes de viver para Deus. Não são pessoas decididas. Eu pensava diferente quando entreguei minha vida a Jesus, que não teria mais problemas ligados à enfermidade, à falta de emprego, isto e aquilo. E aí, os cuidados da vida, as belezas, o carnaval, tão atraente, e não posso abandonar essa minha diversão, já estou acostumado há tantos anos. São espinhos que a pessoa vai pensar que não dá para ser cristão. E há outros até que aceitam ser cristãos e quando chega o carnaval, eles dizem que perigo, que problema há de eu fazer parte de um bloco. E vão para lá. É como se fosse um folião de carnaval. Mas se ele começa a dançar, a pular, dentro das festividades características, ele começa a gostar de novo. E o que ele diz então para si mesmo? Olha, negócio bom está aqui, vou ficar por aqui mesmo. A semente caiu entre os espinhos, não tinha vida em si mesma e foi sufocada. Então aí está a palavra de Jesus sempre como uma representação de uma lição que é do dia a dia nosso. E finalmente, nós temos então a semente que caiu em boa terra. Eu gostaria imensamente que todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora tivessem corações assim, como a semente caindo em boa terra. Foi a forma como Jesus terminou a parábola do semeador. Semente caiu em boa terra. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a compreendem. Entendem que o Evangelho é a boa nova de que Jesus falava, se reconciliando com o homem, não imputando seus pecados, mas se fazendo pecado por nós. Como diz a Bíblia, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E ainda então ele disse que isto ele estava fazendo por aqueles que o conheciam, que estavam vivos na ocasião. Então a boa terra tem uma boa produção. Deu fruto, 1 a 100. É uma pessoa que se tornou um líder dentro da igreja, ativo, e consegue ganhar muitas almas para Jesus, e ele então está nessa fase de aprovado. Outro, 60, 40 menos pessoas, mas também estava bem ativo e resultados satisfatórios. E outra 30. Então este é o que produziu menos, mas sempre produziram. E aí está uma pessoa que é vitoriosa na vida cristã. Ele ouve, compreende a palavra, dá fruto e a sua vida produz outras vidas que também vão aceitar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como ouvimos frequentemente, não devemos chegar ao céu com mãos vazias, sozinhos, mas devemos levar outras pessoas que foram ganhas por nós e nós apresentarmos ao Senhor Jesus. Aqui está, Senhor Jesus. Pessoas que eu, durante a minha vida de cristão, eu ganhei para o teu reino. Sabe o que vai ouvir da palavra da boca de Jesus? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas pode chegar aquele de mãos vazias.
e começa a justificar a sua impropriedade, quer dizer, não produziu nada. E a sentença de Jesus, então, servo mau e negligente, por que não fizeste como os teus colegas, puseste o dinheiro no banco e recolhesse agora com juros? É aí uma situação que vai se apresentar segundo os ensinos de Jesus na Bíblia Sagrada. Nós passamos agora ao quadro A Notícia e o Comentário Bíblico. Bispo Edir Macedo volta a aparecer em lista de homens mais ricos do mundo da Forbes. Pela internet, com data de hoje, tomamos conhecimento da notícia que revela ser o Bispo Edir Macedo aparecer na lista Forbes de homens mais ricos do mundo. Em 2013, o líder da Igreja Universal já havia sido mencionado pela revista e ameaçou processar a publicação. O bispo Edir Macedo voltou a aparecer na lista da Forbes de homens mais ricos do mundo. No ano passado, Macedo aparecia como dono de uma fortuna estimada em 950 milhões de dólares. Já em 2014, a revista o aponta como proprietário de valores ainda maiores, 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O dono da TV Record e principal dirigente da Igreja Universal ocupa, na sua colocação da lista da Forbes, a colocação de número 1465 de homens mais ricos e é descrito no texto como magnata do setor de comunicação e um dos líderes religiosos mais ricos do mundo. Pastor Natanael, como o irmão analisa essa notícia de êxito financeiro do famoso Bispo Macedo como um dos homens mais ricos do mundo, a ponto de ter o nome na revista Forbes com o título Magnata? Como sabemos, a igreja presidida pelo bispo Macedo pertence ao grupo de igrejas conhecidas como igrejas neopentecostais. E dentro dessas igrejas é que teve início a chamada teologia da prosperidade, sendo o líder desse movimento o famoso pregador americano Kenneth Hagin, escritor prolixo, muitos livros foram traduzidos para o português, e ele então, com muitos livros publicados no Brasil sobre essa chamada teologia, também se utiliza de títulos nobres, segundo os quais ele tem recebido de Deus autoridade espiritual não concedida a qualquer pastor. Então, a forma como ele se coloca, ele é uma pessoa que, vamos dizer, está no nível de Jesus Cristo. Pastor, o senhor poderia indicar algumas dessas reivindicações de autoridade espiritual que lhe foram concedidas? No livro denominado Compreendendo a Unção, página 7, este cidadão, Hagin, diz que Deus tem dado a unção a profeta nos dias atuais como seus porta-vozes. E ele diz que recebe revelações diretamente do Senhor Jesus Cristo. E há um relato até um pouco cômico, descrito por ele, para notar como é que esta pessoa americana se exaltava tanto dentro dos seus conhecimentos e práticas espirituais. Ele disse que certo dia estava dialogando com o Senhor Jesus Cristo e foi atrapalhado por um espírito maligno
como agindo como um ratinho, fazia um tipo de barulho, nheque, 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 nheque. E ele esperou que Jesus repreendesse esse demônio para que não impedisse as orientações que Jesus lhe estava dando. Mas como Jesus não tomou providência, ele ordenou então que aquela perturbação através daquele demônio se retirasse, fosse expulsa. E aí ele perguntou para Jesus: Senhor, por que tu não tomaste essa providência de expulsar esse demônio? A resposta de Jesus foi indescritível. Disse para ele: é que eu não podia. E se tu não tivesses expulsado esse demônio, eu não podia fazer nada. Ora, irmão, ele próprio contando sua experiência e dizendo que ele teve uma capacidade espiritual tão grande que suplantou a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus não podia expulsar aquele demônio que estava perturbando, mas com a ordem dele, sossegou o ambiente e puderam continuar o seu diálogo. Então aí está uma situação a que pode chegar pessoas que se envolvem com a teologia da prosperidade, não tem limite para os seus exageros. Então esta unção é a que, segundo este Hagen, foi multiplicada cerca de 100 vezes. Isso está no livro já citado, Compreendendo a Unção, na página 7. Pastor, o senhor pode citar outras reivindicações feitas por Kenneth Hagin? Segundo ainda este pregador americano, Deus tem dado autoridade e unção a profetas nos dias atuais como seus porta-vozes. Ele diz que recebe revelações diretamente do Senhor Jesus. Dou graças a Deus pela unção de profeta, reconheço que se trata de uma unção diferente. É a mesma unção multiplicada cerca de 100 vezes. Olha, irmãos, que exagero! Isso ainda da página Compreendendo a Unção, na página 7. Entretanto, o ministério profético, nos termos do Antigo Testamento, segundo a Bíblia, a lei e os profetas duraram até João. João foi o precursor de Jesus Cristo. Se a lei e os profetas duraram até João, os profetas de hoje não são ministros da palavra. O ministério profético, nos termos do Antigo Testamento, duraram até João. Repetindo, os profetas de hoje são ministros da palavra. O dom de profecia, não. Essa é uma situação diferente. O que é que nós lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 11? É um texto que eu tenho lido frequentemente e que diz assim, então, para nós apenas tomarmos conhecimento do que a Bíblia diz nesse particular. 4 de Efésios, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então aqui está até o versículo 16, mostrando a finalidade de um profeta, que hoje é um pregador do Evangelho, é o ministro da Palavra de Deus, e essa colocação de participar deste tipo de fé
como está sendo pregada a prosperidade, teologia da prosperidade, é fora do propósito bíblico. Nós entendemos assim. Pastor, para nós encerrarmos este quadro, com relação a essas revelações de Kenneth Hagin, de onde vem, pastor, essa autoridade? Alega esse cidadão americano que essa autoridade deriva das visões, profecias, entrevistas com Jesus, curas, palavras de conhecimento, nuvens de glória, rostos que brilham, ser abatido no espírito, rejeição às doenças, ordenando-lhes que saiam, etc. Ele diz que quem rejeitar seus ensinos serão atingidos de morte, como Ananias e Safira. Vê-se na atitude de Kenneth um tipo de ameaça para quem não crê nas suas profecias e revelações. Desde que não há apoio bíblico para essa posição de líderes americanos, para nós no Brasil, não temos base bíblica. Devemos abandonar esse mercenário religioso de tentar enriquecer com interpretações capciosas à Bíblia Sagrada. E outros, então, partem para o dinheiro, que com pregações fantasiosas, com promessas mirabolantes, essas pessoas começam a enriquecer. E aí está um problema, então, que precisamos evitar e que se depõe até contra o evangelho que nós pregamos, porque dá a imagem de que todo pastor é rico, como esse nosso patrício aí, que mencionamos, o bispo Macedo. Muito bem, agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Josué. O Josué pergunta ao pastor com relação à comunhão de Adão e Eva com Deus. Quando eles estavam no jardim do Éden, a Bíblia fala que na viração do dia, o Senhor passeava pelo jardim e conversava e dialogava com Adão e com Eva, sua mulher. Mas depois do pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden. E aí o Josué quer saber como ficou a comunhão de Adão e Eva com Deus. Eles continuaram convivendo, tendo comunhão com o Senhor Deus, pastor? Nós queremos dizer que há uma explicação, porque quando Deus disse para Adão, no dia que dela comeres desse fruto que está no meio do jardim, certamente morrerás. Mas o que nós observamos é que ele não morreu naquele dia. Depois de ele ter pecado, Deus chegou, como das vezes anteriores, não encontrou Adão e a sua mulher no lugar em que costumava conversar. Ele então deu um grito: Adão, onde estás? E ele respondeu de longe: ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? A serpente me enganou. E aí então houve a repreensão, o castigo da parte de Deus, que colocou um grupo de querubins à porta do jardim, do Éden, e expulsou Adão e Eva. Então eles passaram a viver fora do jardim do Éden. E é interessante notar que há poucas pessoas que sabem o que nós lemos aqui a respeito dos dias de vida de Adão. Pessoas aqui pensam que ele morreu incontinente, e daí uma pergunta se Deus ainda mantinha contato com o casal. Nós lemos que houve os primeiros 2 filhos, Caim e Abel. Como lemos, Caim matou Abel. Deus se dirigiu a Caim,
onde está o teu irmão? E ele respondeu com evasivas: sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus lhe disse: o sangue do teu irmão clama desde a terra. E aí, então, nós vemos já a comunicação de Deus na repreensão que fez com Caim. Mas temos aqui a palavra que Caim, aliás, Caim, aliás, Adão, quando foi, então, expulso do paraíso, ele viveu, por incrível que pareça, porque há muitas pessoas que não sabem isso, ele viveu nada menos do que 930 anos. Diz o livro assim de Gênesis capítulo 5, versículo 1. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, os abençoou, chamou seu nome Adão, no dia em que fora criado, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou seu nome Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. Escutou bem, prezado ouvinte? Ele viveu 800 anos e gerou seu filho Sete. E aí termina o relatório com respeito a Adão. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. E em seguida vem toda a parentela de pessoas que nasceram entre si, de irmãos, irmãs, de tios, sobrinhos, de modo que a população do mundo cresceu grandemente. Mas aí está esta situação que Deus ainda foi à procura do homem, aconselhou, mas ele já tinha pecado contra Deus e veio o castigo. E nós lemos mais ainda que Deus prometeu da semente da mulher levantar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Serpente, o diabo, e a mulher, então, seria uma mulher que futuramente nós conhecemos como Maria, que gerou Jesus Cristo, e dele então veio a salvação a todos os homens. A próxima pergunta é da nossa irmã Miriam, da Assembleia de Deus, Filadélfia. A Miriam relata aqui que tem uma irmã em Cristo que fica ungindo as pessoas com óleo. Diz aqui a nossa irmã que ela unge tudo com óleo. E quando ela unge as crianças, ela faz com que as crianças toquem em outras pessoas para, não sei se transferir essa unção que recebeu. Bom, a nossa irmã Miriam, ela está confusa nesse sentido. Pastor, é bíblico fazer isso? Qualquer pessoa pode ungir com óleo? É certo ungir objetos com óleo, pastor? Existe, nesse particular, uma tendência muito grande de distribuição de este óleo, o azeite, até a venda desses produtos, desse óleo, o azeite, dentro de vidrinhos. E é interessante como essas pessoas que negociam com esses objetos que servem, às vezes, para serem levados às pessoas enfermas ou pessoas desanimadas, eles negociam com as coisas de Deus, dando um valor X e dizendo que aquele óleo, que aquele azeite que a pessoa vai levar para sua casa para ungir portas, para ungir e outros particulares, mas imagine só, eu já recebi a proposta, quer dizer, alguém chegou para mim, mostrou seu lindo carro e disse: pastor, unja meu carro. Eu disse: meu irmão, a Bíblia não manda ungir carro, a Bíblia manda ungir pessoas. Eu não posso ungir o seu carro. Eu posso orar pelo irmão que é motorista, para que Deus o abençoe e guarde de um acidente. Mas não tenho condições de orar pelo seu carro, porque não tenho autorização da Bíblia Sagrada.
Então, infelizmente, nesse mundo neopentecostal, negocia-se muito com esse óleo chamado sagrado, óleo ungido, e vai indo de um lado para outro. Estão usando um tipo de amuleto para proteger contra males. É o caso desse que está sendo exposto. Agora, como eu citei aqui, onde na Bíblia se recomenda a unção, é no Evangelho segundo Tiago. Ele diz aqui no capítulo 5 do seu livro o seguinte, diz o texto: meus irmãos, diz aqui o texto bíblico, está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor lhe levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, o que nós vemos aqui nesse trecho bíblico não é o azeite ou o óleo que se leva para a unção de uma pessoa enferma que vai dar saúde para ela. Está bem explícito aqui no texto que a oração que a pessoa faz, que pode redundar, a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, é a oração da pessoa e não a unção de óleo que vai fazer o milagre da cura. E aí está uma falta de entendimento, porque se leva azeite de ponto para ponto, como se fosse o azeite que iria restaurar a saúde da pessoa. Creia na resposta à oração. É que a Bíblia recomenda. E a Bíblia recomenda mais. Onde está depositada a sua fé? E Jesus ensina: tende fé em Deus. Não ponha a sua fé em objetos. São amuletos. Isso é superstição. Não tem nada a ver com a fé em Deus. Tende fé em Deus. Se disser a este monte, transplanta-te para o meio dos mares, ele obedecerá. Então aí está o ensino de Jesus dizendo que a nossa fé em Deus é que funciona. E a Bíblia declara mais, como já temos lido em outras explicações, 11 de Hebreus, versículo 6, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é recompensador das pessoas que o buscam. Aí está a solução. E não no óleo ungido, azeite ungido, vendido em pequenas quantidades em vidrinho, e dizendo que vem da Judéia, de Jerusalém. Isso tudo está fora da Bíblia Sagrada. Não podemos negociar com as coisas de Deus. O que de graça recebeste, de graça dai.